Ok. José Casimiro de Oliveira Rosa. Positivo. Na área. Como é que você conheceu o paraquedismo? O paraquedismo eu tinha 16 para 17 anos. Morava em Rio Claro, interior de São Paulo. E gostei. Tinha uns saltos lá, tal, gostei. Fui fazer o curso. Era 17 anos, precisava já o pai ser responsável assinar. Fiz o curso de 6 meses. Nossa, demorou. Demorado. Era o Gil e Albino de Piracicaba que fazia isso daí. Não sei o sobrenome deles, mas é por aí. Pedro Renato Faco supervisionava naquela época esse pessoal também, junto com o Miro. Né? Aldamiro Dodon Filho. Isso. Famoso Miro. Inclusive me chamavam lá de quase Miro, mais para frente um pouco, né? Mas não chegava nem aos pés do Miro, né? O Miro, gente muito boa. Lá fiz 3 saltos. Em seguida já vim para cá, dentro de 69. Para cá, em Curitiba? Para o Albatroz, em Curitiba. Lá, saltei com Gil, Albino foram instrutores, Feijó, acho que com Elonca, foram meus primeiros 3 saltos lá. Paraquedas TU com fita estática. E quando eu vim para cá, o instrutor estava recém-formado também, né? Então eu já era meio bode, porque eu tinha saltado de TU com fita estática e os caras estavam com T10. Então, você se lembra da época que você veio para cá? Outubro para novembro de 69. Aí, como eu já tinha um curso, então facilitou. Né? Então os caras já me atenderam melhor, não só aquela de ficar mais 6 meses, e era aquele treinamento meio tipo militar, granada de fumigem, entra aqui, faz ali, tudo. Porque naquele tempo você exigia o máximo para conseguir o mínimo dentro da segurança, então era por aí mesmo. E vim aqui, daí me juntei aqui com, na época, né, era o Nikelson, né, que é o instrutor. Solon de vez em quando aparecia aqui. Nos anos 70, eu comecei a mexer com paraquedas também, que a gente pegava uns paraquedas aqui convencionais de T-19, que são os aviões paraquedas de assento, os P-12, e metia tesoura. A gente ganhava da FAB, General Paquito Ramos, Coronel Ramos na época. Uma vez ele trouxe 6 paraquedas, vou emprestar para vocês aí. E nós já tiramos ele lá e tal, metia tesoura. A esposa do Isaú costurava para nós e nós abrimos fenda nesses paraquedas. Até o coronel chegou uma vez ali no salão ali que você conhece ali embaixo, e os paraquedas, um pedaço de nylon cortado e tal. Falou, pronto, eu vou preso. Isso daí não podia, não dei baixa ali. Não, mas nós consertamos depois e tal. E esses paraquedas ficaram até hoje, que deu o curso para todo mundo aí, que eram os TUs, né? Os T10, nós também era convencional, começamos a abrir fenda neles. Então a gente teve aquele curso que foi os 10 saltos, e tinha inclusive um paraquedas, um duplo I. Esse paraquedas quebrou um monte de gente aí. E eu me dei bem com esse paraquedas. Então ninguém gostava que ele ficava encostado, então eu fiz meu curso rápido, porque eu peguei esse paraquedas, dobrava e subia. Dobrava e subia, eu já fiz o curso. Entendeu? Com esse paraquedas, duplo I, um paraquedas de seda, não era nem de nylon, mas duplo I na época. Bom, daí foi... Tem uma passagem muito interessante aí, que já nos anos 70 para 71, nós tínhamos aqui o Schiavon, Douglas Emílio Schiavon, é um cara que saltou, hoje ele é aposentado, já voou MD-11 e tal, mas na época ele era um dos dompsas, instrutores aqui. Instrução dada pelo Caribe Lemos Monte Santo, que era o pessoal... Dompsas são pessoas especializadas em manutenção, manutenção, dobragem, fazendo tudo, né? E ele fez esse curso. Ele e o Jurandir, que é o padre do Pedro Henrique Lu. E que é um dos meus instrutores também. Aquele negócio, é uma série de instrutores no meio, né? Certo. E o Jurandir foi um cara assim, muito especial, passagem pequena, porque nós, infelizmente, tivemos um acidente feio aí com um Fairchild, um Galicante, que era o apelido do avião, caiu e matou 3 paraquedistas e mais o piloto, né, na época. Então aquilo lá foi um baque muito grande pra gente, né? E a evolução nossa, na realidade, começou nos anos 70, porque nos anos 70 chegou aqui o Isaltino, Pulga, o Vilela, o irmão do Bicho de Pé, pessoal de São Paulo, Mendonça, né? de São José do Rio Preto. Isaltino Mendonça, o Vilela, Valnir Prota, que é o Pulga, né? E eu aprendi, inclusive, muito com esse pessoal. Era o pessoal que sabia das coisas e tal. E foram os primeiros civis
a se destacarem também. Na continuação, nós somos depois o segundo, mas os primeiros mesmo têm que tirar o chapéu para São José do Rio Preto. Essa época era a época de precisão e estilo, Precisão né? e estilo. E precisão em grupo, precisão individual e estilo, né? E veio aqui então, ficou baseado aqui o Exaltino, ficou baseado aqui o Pulvo um certo tempo também, e com isso a gente evoluiu muito no paraquedismo, né? Então a gente desenvolveu assim uma técnica mais ou menos exclusiva, que era diferenciada dos demais clubes na época, né? 71, 72, 73 foi aonde eu fiquei mais tempo em Boituva. Boituva nós tivemos ali no tempo do Nikelson. O Nikelson deu muito suor ali junto com a equipe nossa. Nós chegamos a plantar grama ali, árvore, com o Zé Bueno, que era o prefeito da época lá. Era o caseiro da época lá. Então a gente ficava acampado lá, porque a gente chegava de barraca e vamos que vamos. O negócio era assaltar, mas tem que arrumar aqui, tinha aqui lá. E pô, vamos trocar essa telha aqui que está chovendo na secretaria, vamos embora. Então a gente fazia tudo isso daí na época, né? Lá na parte de baixo, né? Em 72 teve a primeira Copa Brasileira de Trabalho Relativo em Boituva. Não, 72, isso daí nós participamos lá também. Nós somos com a equipe nossa lá, inclusive está na história, foi o Nikelson, Edson, Verinha, Rose. A Rose era recém-campeã brasileira na época lá em Resende, né? Uma grande paraquedista nossa aí, Rosimero dos Santos. E em 73, teve o campeonato lá em 72, nós participamos. Foi muito bonito aquilo. Foi o maior evento que eu participei na época. Foi histórico esse campeonato. Foi histórico, foi muito histórico. Tem muitos documentos desse. Ora, para a seleção para a África do Sul, nós tivemos em 72, lá em Boituva, uma seleção. Então estava a turma de São Paulo, que era o Ricardo, o Abelir, Raposo, Tavares. Aí eu e Isaú, falei, não, Isaú, nós vamos nós dois, porque não tinha mais quem. Vamos trabalhar, vamos não sei o que, vamos nós dois que nós vamos para ela, vamos embora, vamos. E o Isaú topava e a gente foi. Aí chegamos lá como organizadores, na época, falei, não, só tá eu e o Isaú aqui, não, vai pá. E nessa tava lá o Mark Bruno. Falei, não, o terceiro homem da equipe de vocês vai ser o Mark Bruno, para a gente saber como é que vocês estão. Rapaz, já tivemos as primeiras instruções com o Mark naquilo ali. Resumindo, nós ficamos em segundo lugar. Eu e o Isaú e o Mark Bruno. Quer dizer, encaixamos no time. Aí depois, não, então, África do Sul, vamos embora. Então quem que era da África do Sul? Ricardo, Avelino, Raposo e eu, equipe principal, Isaú na reserva, e fomos embora. Mas a gente foi o quê? A gente foi lá para adquirir conhecimento. Foi a primeira equipe brasileira a sair para participar de um campeonato de trabalho relativo, né? Civil, né? Participar e fomos lá, pô, fizemos lá, nunca tinha saltado junto, não tinha essa oportunidade, né? Não tinha esse treinamento. O que nós fizemos? Salto do César da Força Aérea Inglesa, um 185. Então, avião pequeno. Então nós saímos ali e tal, parece que a altura aí de 1.300, 1.400 metros. E então, fechamos em 4, separamos e comandamos para aquela. Pô, os caras olharam assim, pô, Brasília é um good. Eu falei, bem, vamos embora. C-47. Saímos, em vez de fechar, nós não tínhamos conhecimento. Tanto é que fomos conhecer lá o Jerry Bito, eu aprendi muito com ele deu uma instrução para nós. E na realidade nós fomos lá para aprender. Né? Então trouxemos essa tecnologia para cá. Aí começamos, né? O pessoal em São Paulo, o Ricardo, o Abenir, Raposo, Tavares, o chefe de delegação Marcão, o Marquinho Petenar. Marcos Petenar. O Marquinho não tinha nem salto ainda, era um gurizão. Então ele foi lá fazer número, não tinha salto, não tinha nada ainda na época. Então, viemos, cada um para o seu estado, e começamos vamos desenvolver o trabalho relativo. Porque a nossa aprendizado aqui na época era metodologia de erro e acerto. Entendeu? Então eu sou um sobrevivente da época, o Peruca já não, mas sabe, o Edson Talamini, que dá meu tempo, Rosemary, Walter, Paco, Zindorf Bertomeu, infelizmente não é sobrevivente, o Jurandir Pedro Ilu, não é sobrevivente, o Juca Bétega, o comandante Zanlucci, estava no avião, Ricardinho CNC, Ricardo Nunes, que também faleceu nesse evento. Então, aí o que foi? A gente foi mais selecionando a coisa, hein? Problemas de piloto, problemas de avião, a gente chegava a saltar de T-19, de Paulistinha, quer dizer, e tinha
campeonato a gente ia. Então a gente ia lá saltar do Cana, Correia Nacional, C-47, Brasília foi HUH, o helicóptero. Então onde tinha evento a gente estava. Então era C-47, Búfalo, Hércules, o que tinha, vamos que vamos. Em 74, nós não podemos esquecer, até o Leite Julião. Tem cara que você não gosta dele, mas ele para mim foi um excelente diretor de federação, não todos, tá? Tem uns que tem um problema, nem tem outros, mas isso é comum no meio, né? O Adelso Leite Julião, ele foi um cara assim muito rígido e ele inclusive se preocupava com a renovação da equipe. Então em 74 pertencia também à equipe de novos do Brasil. Então tinha lá o Ronan, tinha lá o Ronan Camargo Garcia. Isso, o Ronan, o Cláudio Lima. Cláudio Lima Augusto. Isso, Toninho Freitas. Tá, essa era a equipe Gole, né? E daí tinha a equipe jovem. Que de cara treinamento Resende. Veio um Gole francês lá, de voltige, de estilo, Jean-Claude Amin. Esse cara fazia o estilo na época em 5.5, era bicampeão mundial, 1974. Bicampeão mundial de estilo. Então, nós saímos de Resende, a equipe de novos e a equipe já, todo mundo, Caribe Lemos Monte Santo. Foi ali que ele pegou a tecnologia e levou para a brigada também, nessa época de 74. Então, eu voltei, inclusive daí que eu fiquei uns 10 anos parado no paraquedismo, que a minha CBPq na União Brasileira de Paraquedismo, que isso é bom citar também, que isso aqui faz parte do Albatroz, a UBP, ela foi até 74, 75. 75. Aí então o que é? Nós precisávamos ter, eu fiz parte inclusive da CBPq, deve estar lá nos inícios das coisas. E nós tivemos em 74 que fundar mais clubes para ter uma federação. Aí 3 federações tinham condições de fazer a confederação. E nós fundamos aqui, porque o paraquedismo no Paraná começou pelo Albatroz, entendeu? Todos os clubes aqui. Então a gente foi, desenvolveu os clubes, aí fundamos a federação, né? Aí a federação que foi em 74, 76, né, 75, que foi a União Brasileira de Paraquedismo, né? Aí nós tivemos, inclusive, da nossa turma aqui, os 3, 4 diretores nesse tempo todo. Então a gente participou. O Albatroz foi assim umas 10 gestões seguidas na federação. Então nós passamos por toda essa renovação, né? Além tecnicamente falando, como falei do Jean-Claude Amin, estilo, nós tivemos também uma evolução muito técnica. Nós saímos dos enganchados de T10, TU. Aí começou a vir, nós tínhamos aqui a leva de primeiros paraquedas, que nós temos aqui, que depois o nosso presidente vai contar para vocês. Nós tínhamos um caixa, que nós saímos para demonstração e fazíamos um caixa. Então cada vez que nós importávamos, que na época era o PTCH7 de São José do Rio Preto, que eles ganharam os campeonatos brasileiros na época, nós importamos 6 ou 7 CH7, PTCH7, paraquedas tchecos, que eram um pouquinho fraco, ele não aguentava como aguentava o paracomando. Aí então a vida útil foi curta. Em 73, 74 nós já tivemos que comprar mais uma meia dúzia de Papillon. Então nós saímos do PTCH7 para o Papillon, tá? Em 74 mais ou menos. Aí nós tivemos, e esse dinheiro todo, por intermédio de revoadas, a gente ia fazer o cirquinho aéreo, que era o circo aéreo, né? E trazia o dinheiro, tinha um caixa no clube e juntou o dinheiro, vamos comprar, né? Condenava os paraquedas e comprava novos paraquedas. Então aqui ninguém, depois isso daí, lá para os anos 80, que começou cada um pensar no seu equipamento. Mas naquela época a gente saía, trazia o dinheiro e a gente investia nos atletas. Por isso que nos anos 70 o paraquedismo foi muitos troféus, muitas boas classificações no Brasil. E depois nós passamos para o PTCH7, do PTCH7 para o Papillon. Compramos o Papillon. Aí os Papillon já vinham com carrapicho em cima, você já punha fita estática nele, então já começou a evoluir os alunos também. Então já vieram, né? Aí nós começamos, o outro paraquedas que nós compramos, que eram os primeiros quadrados, os Galáxias argentinos, que foi um paraquedas feito para pessoas de 50, 40, 50 quilos. E nós tínhamos 80, 70, o único que se deu bem, foi campeão brasileiro, foi o Mário com o Galáxia. Porque foi feito para ele. Não tinha aquele negócio de o Mário meio quilo, Mário Urbano Manchista.
não tinha aquele negócio de ar, não existia isso. Não, vai pesar no melograma, não tinha, sabe, essa técnica não existia ainda na época. Então, na realidade, o Galáxia foi feito por Mário, tanto é que ele foi recordista na época, que vai contar a história dele aí também. Então, após o PTCH7, veio o Papillon, após o Papillon veio os Galáxia, após os Galáxia, aí começou cada um a comprar o seu. Já estava beirando os anos de 80 já, então já começou a individualizar, o pessoal já ir para fora também, pegar mais conhecimento, aí o nosso paraquedismo ele evoluiu. Em termos de UBP, você inclusive, quero deixar aqui meus parabéns para você, porque você está fazendo um trabalho bonito lá com os amigos do PQD, e tem uma listagem ali que estava esquecida, essa listagem a gente encontra todos os amigos nossos de antigamente, estão ali. O UBP é a União Brasileira de Paraquedismo. União Brasileira de Paraquedismo. E tinha uma listagem muito grande lá que você conservou, parabéns. Tá? Outra coisa, eu estava uns 13 anos parado, em 2010 você fez um encontro lá e eu fui lá, quietinho, muito bom. Fiz minha reciclagem. Um aluno meu, que na realidade eu fui aluno do pai dele, que me colocou lá numa salinha na frente do computador, deixou eu vendo lá, vendo de segurança. Bacana, gostei e tal, mas eu falei, vem cá, se você decolar da pana aí, qual é a posição? Não, isso não tem, vamos subir lá. Vamos subir. E fizemos um salto bacana, tal, e inclusive eu fiz naquele salto, que depois você pode até usar no seu site, que é homenagem ao Jurandir Pedregulho, que é o pai dele. Né? Então ele estava lá com a fotografia do pai dele lá, na baiuca dele, lá na cozinha. Eu falei, ó, o seu maior troféu é esse daqui, tá? Que quando ele era pequenininho aqui, andava preso no pé dele, de andar para hangar aqui. E o pai dele foi inesperadamente, e o sangue está no sangue, né? Hoje o Pedrinho é o que é. Então nós fizemos essa homenagem ao pai dele. Outra coisa, o pessoal, mas Casimiro, o que é esse negócio de sócio? Sócio, gente, o Jurandir era muito bem dado aqui na área, e ele chamava todo mundo de sócio. E como ele teve uma morte inesperada assim, e eu era moleque também, mas eu falei, não, o Jurandir não vai morrer. Aí comecei a chamar os outros de sócio. Então todo mundo me conhece aí por sócio, mas não sabe por que eu sou sócio. Agora vamos ficar sabendo. Essa é uma curiosidade que eu tinha, porque eu sempre vejo as pessoas te chamando de sócio. Então o que é? Que o Jurandir era muito dado, tinha muitos amigos, automobilismo, paraquedismo. E eu perguntei a ele, vem cá, sócio, por que chama você de sócio? Você chama de um sócio? Casimiro, é muita honra, muito nome, muita mulher, muito nome, muito aqui. Você fala sócio, sócio, pronto, tá todo mundo. Fica então aí, eu falei, não vai morrer. E conservei isso daí até hoje. Os caras me encontram, sócio, o cara de 30, 40 anos, sócio, opa, isso é antigo. Então isso que é o bacana, tá? E voltando você está de parabéns no seu trabalho. Continua, obrigado. Isso é bom. Tá? Fizemos agora os 50 anos, que nós estávamos pensando que vinha 50 pessoas aí, e vieram 130 pessoas. Quer dizer, e lembrar que o nível do paraquedismo hoje é alto em função dos pioneiros que ensinaram o caminho das pedras, né? Respeitando os velhinhos, então, porque os velhinhos são sobreviventes. E esses que estão aí, pô, tem que respeitar, porque são sobreviventes. O que o paraquedismo representa na sua vida? É tudo, né? Não, só para dar uma... Eu trabalho com geotecnia. Eu perfuro solo e rocha. O equipamento que eu trabalho é ar comprimido. O ar comprimido, ele vai de 150 a 350 libras, centímetro quadrado de pressão. E quando estoura uma mangueira dessa, o cara tem que saber para onde ele vai. Se ele está num prédio e escuta um barulho desse, a primeira coisa que o barulho vem lá, ele corre para o outro lado e cai do 10º andar sem perceber. Então ele tem que estar muito preparado. E o paraquedismo, na vida geral, ele serve para isso. Você dá o tiro, sabe? O tiro é atrás. Eu estou inteiro. Para onde eu vou para baixo da mesa, ele sabe, ele seleciona. No caso do motociclista, como é que eu faço? Então, 1 segundo, 53 metros ou 100 metros por segundo, ele sabe o que ele faz na hora. Né? Então, esse piloto paraquedista, isso aí dá um reflexo muito bom. Então, eu estou nessa daí, comecei com 17 anos, estou com 65 e estou nativo. E meu parceiro de salto tem 81, que é o Xermi.